Muito boa tarde, meus queridos colegas. Muito boa tarde a todas as pessoas que nos irão ouvir a seguir. Esta é uma conversa entre quatro advogados que estão preocupados com as consequências do coronavírus, em Portugal e no Brasil. Preocupados com dois grupos. Os brasileiros que estão em Portugal e que estão a passar momentos muito difíceis, e os portugueses que estão no Brasil. Eu pedi aos colegas que tirassem o som e que ativassem o som quando fossem falar, no canto inferior esquerdo. Ver se depois consigo tirar esta. É o nossa primeira conferência, ver se depois eu consigo tirar este bocado na edição. Se não conseguir, peço desculpa às pessoas. Mas, vamos lá ver, nós temos dois grupos. Vamos pensar essencialmente neste momento no problema desses dois grupos. Os brasileiros em Portugal, que estão a ser selvaticamente despedidos, mandados para casa, olhe, vá para casa, não diga nada a ninguém, quando acabar o coronavírus, a gente chama outra vez. Este é apenas um exemplo. Que estão a ser hoje, uma das notícias é que um grupo de brasileiros tinha sido expulso de um hostel, brasileiros trabalhadores, que trabalhavam, parte deles em restaurantes que fecharam, e que ficaram ao abandono, sem renda, sem possibilidade de... Como é que eles vão comer? Outro grupo é o dos portugueses no Brasil. O doutor Flávio Ribeiro, que eu conheço quase há uns 20 anos, conhecia em São Paulo, trabalhava na Mesquita Pereira, conhece muito bem essa realidade e sabe que neste momento os nossos padeiros, os nossos industriosos padeiros de São Paulo, de São Paulo, depois se espalharam, raça que se espalhou pelo Brasil todo, estão a passar momentos especialmente difíceis. Como é que nós podemos ajudar? Quais são as questões jurídicas que isto suscita? Quais são as respostas do direito? Infelizmente, tanto aqui como, como no Brasil, os tribunais estão praticamente fechados. Infelizmente, nós temos tempo que queremos dedicar à humanidade, queremos dedicar às pessoas que estão em dificuldade. Não vamos cobrar nada pelas consultas que dermos, vai ser pro bono, a nossa contribuição pro bono. Naturalmente que teremos que cobrar o trabalho que houver nos processos judiciais agora mais difíceis, que será necessário desencadear. Mas a informação é uma dádiva que nós e outros colegas vamos fazer à comunidade e especialmente a essas pessoas que estão a passar por momentos muito difíceis. Posto isto, dou a palavra aos meus queridos colegas. Boa Bom, tarde a todos. Desculpa, doutor Flávio. não, por favor. Eu estava conversando com o doutor Miguel um pouquinho antes do início da nossa conversa. Eu localizei o grupo nas redes sociais, o grupo de brasileiros que estão aqui em Portugal, nessa situação difícil, sem condição de retornar ao Brasil, não só por conta dos voos cancelados, mas também por conta do valor abusivo das passagens aéreas praticado pelas companhias aéreas, né? E me identifiquei como advogada nesse grupo e comentei com o doutor Miguel que uma das pessoas já me fez uma consulta, né? E agora o doutor Miguel nos autorizando a fazer esse trabalho, né? Acho muito válido, muito digno, concordo, de concedermos essas consultas, esses auxílios, né? E em relação, eu andei pesquisando a fundo em relação à questão do valor abusivo das passagens aéreas, né? Especialmente, porque se eu estiver equivocada,
meus colegas podem me corrigir, em relação aos voos cancelados, a gente já tem muita jurisprudência no Brasil a respeito disso, né? Mas em relação ao preço abusivo das Doutora, fala passagens... lá do valor dos voos, do valor dos voos que está a ser pedido em Lisboa. É muito Sim, mais sim, objetivo do que falar de preços abusivos. sim. Conta aí que eu acho que nenhum dos colegas sabe. Tá. Em relação ao valor das passagens, as passagens aéreas estavam em torno de 400 euros e o valor atualmente está sendo cobrado em torno de 2.000 euros. E eu andei pesquisando a possibilidade de entrarmos com medidas judiciais aí no Brasil, visando uma obrigação de não fazer por parte das companhias aéreas, né, delas serem obstadas de praticar esse ato abusivo. E, no caso, eu pensei aí, particularmente, em pedirmos uma liminar para que o juiz determine que elas pratiquem a cobrança no valor correto, para que essas pessoas possam voltar para o Brasil, né? Eu andei estudando isso e pensei nessa possibilidade, não sei, queria compartilhar com vocês, né? Bom, boa tarde, Gabriela. É Gabriela, né? Isso, Gabriela. Gabriela, Kátia e meu amigo Miguel. Com relação à aviação em si, com relação às companhias aéreas, no Brasil, nós, como eu acredito que seja aí também, a nossa legislação é pelo regime de liberdade tarifária. Então, as companhias, elas podem executar o valor que lhes aprouver, dentro, claro, da razoabilidade e com o acompanhamento pelo Ministério Público e pelos órgãos consumeristas. Contudo, essa questão, ela agora ela tem mais um problema ainda, porque o Brasil fechou agora para recebimento de voos internacionais. Então, o Brasil não está recebendo voos internacionais, inclusive da União Europeia, é um dos países, tem um decreto do governo federal nesse sentido. Então, a questão agora não é nem de preço, a questão agora é de possibilidade de ingresso. Eu acho que, pelo menos nesse período do isolamento social. Então, eu vejo que essa medida judicial que a doutora propôs, eu não vejo muita possibilidade de êxito, pelo menos nesse momento, em razão dessa situação, e, num segundo momento, em razão também dessa questão da liberdade tarifária e da questão dos voos, que é a questão da oferta e da procura. Onde reduziu a oferta? Reduziu a oferta porque não tem tripulantes disponíveis, não existe, e tem tripulantes que estão doentes, e reduziu muito, quando reduziu muito a quantidade de demanda, eles tiveram que cancelar muitos voos, porque o voo ele não consegue se pagar, então a companhia está entrando num processo de falência, praticamente, porque, além disso, está tendo que devolver todas as passagens que foram compradas anteriormente. Então, a gente tem que chegar no meio termo para tentar trazer as companhias, talvez para uma mesa de negociação, para tentar resolver problemas pontuais. Não vejo que a situação hoje é muito grande. O problema da pandemia aqui está gerando falências, como está gerando no mundo inteiro, mas no Brasil também está acontecendo isso. Então, eu não vejo que essa situação emergente. Saiu um decreto regulamentando a questão da aviação civil, inclusive aqui, com relação a estas passagens que foram compradas e não vão ser voadas pelos passageiros, e o governo concedeu 12 meses para que os passageiros possam remarcar sem qualquer despesa nenhuma. E se não quiser, aí vão se aplicar, para a restituição dos valores, vão se aplicar as multas do contrato de transporte aéreo. Então, a questão específica da aviação é essa. Pelo menos na minha opinião, humilde opinião. Com relação, aproveitando o gancho com relação ao que o Miguel falou, dos hotéis, bares, restaurantes, padarias,
tanto de portugueses que estão aqui no Brasil, como brasileiros que estão aí, é uma questão que eu vejo que é global. O problema é global. Não dá para a gente tratar especificamente dos portugueses que estão aqui apenas, e nem só dos brasileiros que estão aí. A questão é a gente dar um tratamento adequado para um problema. Eu vejo que saiu um decreto hoje aqui no Brasil, autorizando e regulamentando o teletrabalho e as suspensões dos contratos de trabalho e as adequações do contrato de trabalho. Tudo isso autorizando, porque a legislação aqui é muito restrita e muito garantista do trabalho, e ela está autorizando que empregador e empregado, ambos na mesma situação problemática, possam fazer um acordo para que seja reduzido o salário, que ele preste o trabalho por teleconferência, por teletrabalho, por videoconferência, por telefone, por qualquer meio eletrônico. Ele também autoriza que você coloque o empregado em cursos de capacitação via EAD e que se suspenda o contrato, ou seja, eu não tenho que te pagar o salário agora. Isso ainda vai ser objeto, com certeza, de análise do Poder Judiciário no futuro. Mas a situação, como foi declarado calamidade pública pelo governo federal, a situação é uma situação sui generis. Então, todas as empresas estão sofrendo. Eu advogo aqui em Brasília para a Federação Nacional de Hotéis, Bares, Restaurantes e similares. Dentro desse globo, milhares de trabalhos vão se extinguir. Os empresários estão falindo, e eles estão migrando para uma nova atividade, que é delivery, padaria delivery. O cara vai entregar o pão, toca a campainha, deixa na porta e vai embora, sem qualquer contato. Ainda você escolhe se tem contato ou não tem. Então, assim, padaria delivery, restaurante delivery, bar delivery, não vejo como, porque o bar tem o seu ambiente próprio, ele vai entregar bebida, mas aí quem entrega bebida e muito mais barato é a distribuidora de bebidas, é o supermercado. Então, hoje, tem algumas atividades dentro desse conceito da federação que eu trabalho, que vão se extinguir, e outras vão se modificar, pelo menos por hora. E eu acho, como eu falei com o Miguel hoje também, que esse problema não se resolve tão cedo. Eu acho que a gente vai ter, não só a resolução, vamos supor que a gente tem um ano de delay para as coisas começarem a voltar ao normal, vamos supor. A economia já vai ter afundado. Então, muita gente vai morrer em decorrência do afundamento da economia, porque vai passar fome, vai morrer de depressão, vai morrer de todas as outras doenças, mas é uma consequência que a gente não imagina, né? Também ninguém agora vai ser... Eu não tenho coragem de sair na rua. Estou conversando com vocês aqui dentro de casa, coloquei o terno só para me sentir ativo e útil, porque senão, se a gente acorda de manhã e não se veste, como é que fica? A gente parece que está dormindo. Bom, deixa aqui só introduzir um pequeno comentário relativamente à questão da aviação. Primeiro dizer aos colegas que o Flávio é um especialista. Conheci o Flávio quando ele trabalhava para a Agência Nacional da Aviação Civil, talvez se chama ANAC, não é? ANAC. Aqui eu estou à espera, ou passou-me despercebido, de uma lei que foi já anunciada, segundo a qual as companhias de aviação são obrigadas a remarcar os bilhetes, o que significa que aquelas pessoas que vieram para cá e que têm um bilhete de retorno para o Brasil, as companhias de aviação são obrigadas a remarcar. No que toca aos preços, os valores que a doutora Gabriela referiu não me parecem anormais. A minha última viagem para o Brasil, eu paguei já qualquer coisa da ordem dos 1.300 euros,
O que é absolutamente normal Exato. é que estão a vender passagens a 20 mil euros, estão a vender-se passagens a 30 mil euros. Doutor Miguel, E não interrompendo o senhor, mas interrompendo, eu concordo com o doutor Flávio que existe realmente uma livre iniciativa no mercado, mas as companhias aéreas estão se aproveitando da situação da pandemia para cobrar esse valor absurdo. Como o senhor, eu também cheguei há pouco tempo aqui, eu paguei 600 euros a minha passagem. Então, com bagagem, com bagagem. Então, assim, é complicado. Eu acho que, mesmo que exista uma livre iniciativa, as companhias estão abusando por conta da pandemia, né? o que fazer aqui, aí gostava de ouvir a opinião da Para doutora vocês, Cátia sobre esta matéria. O que é que a gente pode fazer em Portugal relativamente a essa matéria dos voos? O primeiro-ministro, no outro dia, anunciou que as companhias são obrigadas a remarcar, mas depois temos um outro problema, que é aquele que o doutor Flávio referiu. Não há aviões. Há um barramento à entrada de aviões, mesmo que fosse possível fretar um avião para levar pessoas para São Paulo, provavelmente as autoridades brasileiras, eu pedi ao Flávio que confirmasse, iriam impedir a entrada desse avião. As portuguesas podem dizer o avião pode levantar voo, mas depois não, nem levanto. não aterra no Brasil, não é? Eu penso que, aliás, boa tarde a todos em primeiro lugar. Eu penso que neste caso só conseguiríamos um voo quase através de missão diplomática. Pensar em aviação comercial neste momento fica muito difícil e está completamente barrado. Há muitos países, tal como o Brasil, que já fecharam o espaço aéreo, ao contrário daquilo que acontece com Portugal, tem tentado optar por manter as pessoas que chegam recomendavelmente em isolamento, o que nem sempre tem sido respeitado e infelizmente tem havido, se vocês repararem no relatório diário da Direção-Geral de Saúde, temos muitos casos importados. Aliás, a maior parte dos casos, dos primeiros casos, foram importados até se perceber, ou melhor, até se perceber qual a cadeia de contaminação e de difusão interna. A maior parte dos primeiros casos foram casos importados e por via aérea. Neste momento, com todas as contingências que há na aviação comercial, acho que mesmo só em termos de concertação entre os Estados, para através de mala diplomática conseguir vir cá resgatar todos estes brasileiros que estão a passar por tempos difíceis em Portugal e que vêm, neste momento, vêm-se obrigados a procurar ajuda no seu país de origem, quer porque estão numa situação em que a empresa que trabalharam ficou inibida de ter a porta aberta. Muitos brasileiros trabalham no comércio, trabalham em empresas que neste momento veem a sua atividade completamente a zero e que não têm nenhuma perspectiva de retomar os seus lugares e de voltar a ver a empresa a florescer. E, portanto, começaram, ainda que de forma ilegal, a cortar no elo mais fraco, que são, possivelmente, e no entender desses empregadores, as pessoas de fora, deixando-as à mercê do mundo. Nem sequer é de um país, neste momento é do mundo. Bem, mas, doutora Cátia, nós temos respostas jurídicas para esses brasileiros que estão a ser despedidos informalmente. Sim. Temos que dizer às pessoas, se o patrão mandou embora e lhe disse, olha, vá-se embora, porque o restaurante fechou e eu não tenho trabalho para lhe dar, e faz isto de um modo informal, o trabalhador, se estiver regularizado, tem, no mínimo, um direito ao subsídio de desemprego. Em princípio, tem direito ao subsídio de desemprego. Mas, para ter direito ao subsídio de desemprego, é indispensável impugnar o despedimento, porque isto trata-se, efetivamente, de um despedimento selvagem. Nem sequer há notificação. Nós temos que dizer a estas pessoas que elas têm o direito de recorrer aos tribunais, mesmo aos tribunais que agora estão de férias, e de pedir
que o despedimento seja, se há despedimento, que a entidade patronal, pedir no mínimo, se há despedimento, que a entidade patronal o formalize para que o trabalhador possa beneficiar do subsídio de desemprego. Isto parece-me inequívoco, mas também nessa área que a doutora Cátia tem uma grande experiência numa área que é muito industrializada, uma área que tem todo aquele eixo industrial das Caldas da Rainha e da Marinha Grande. Eu gostava também sobre isto que ela nos desse a sua opinião. Eu acho que antes de mais, era muito importante nós percebermos em que condições é que estas pessoas estão no país. Porque, de facto, um brasileiro que tenha toda a sua documentação em dia, que tenha emprego e que pode legitimamente recorrer aos tribunais portugueses, se assim o quiser, deve perceber em que circunstâncias é que foi despedido. E se lhe foram apresentadas todas as possibilidades que a lei lhe conferia, ou seja, se o empregador pôs à disposição dele outras possibilidades, como a redução do trabalho, o trabalho por turnos, uma divisão dos funcionários em alguns períodos, como tem vindo a ser feito em algumas empresas, portanto, para evitar contactos, ou se simplesmente encerrou a empresa e nem sequer se predispôs a recorrer, por exemplo, ao mecanismo do layoff, que agora até tem uma forma simplificada de ser solicitado perante os nossos institutos, não é? Segurança Social e afins, e que possibilita que a empresa venha a enfrentar este momento de crise. De facto, deixar as pessoas à mercê é muito complicado e não lhes explicar que se calhar elas podem ou impugnar esse despedimento ou então que tinham formas alternativas de ainda manter esses postos de trabalho, ainda que a empresa vá passar algum tempo encerrada. É só um dado aqui. Aqui no Brasil, tanto a Latam quanto a Gol, por exemplo, que são as maiores operadoras aqui no Brasil, elas estão em total negociação com os passageiros, assim, estão cedendo, estão negociando, estão dando crédito, estão fazendo, o que elas querem é manter os voos, mesmo que se puder manter para remarcar por um ano, sem multa, se você ganha um crédito ainda de pontos, elas estão em total negociação, está muito fácil hoje negociar, até em razão de das medidas. E a Azul e a TAP? A Azul e a TAP? A TAP eu não sei. A TAP cancelou todos os voos, a TAP. Que eu saiba, ela cancelou todos os voos para o Brasil. Não sei se foi em decorrência desse fechamento dos voos internacionais, eu não sei se foi disso, mas a TAP já não tem nenhum voo para o Brasil agora. Azul também não tem mais. Cancelou os voos internacionais, Azul. Por hora. Não indeterminada, por hora, não para sempre. O que eu estou procurando aqui é a legislação que fechou, que cancelou os voos internacionais, mas deve ser algum regulamento interno. Já vou procurar, já eu acho. O problema todo é que cancelaram os voos e as pessoas aqui eu vi algumas reportagens dizendo que as pessoas estão ficando aqui, já não tem mais dinheiro para ficar aqui. Remédios. Esse é o problema. Esse é o problema. E os hotéis não estão alojando, então as pessoas vão virar, daqui a pouco, moradores de rua aqui em Portugal, porque não tem o que fazer. Então, assim, é isso que eu acho que a companhia aérea, infelizmente, para essas pessoas, vai ter que abrir uma exceção. Vai ter que levar essas pessoas embora. Certo. Quem vai ter que cuidar disso é o governo brasileiro. O governo brasileiro vai ter que dar um jeito para resolver esse problema. Fechou os voos. Se ele fechou é porque ele não quer que ninguém venha, ele quer que fique aí. Nem o português consegue ir para aí, mas o brasileiro também não vem. Sim, mas o português tem apoio consular. Se o português ficar na desgraça ou ficar
Mas, Miguel, imagina se for milhares. Não, o governo português garante, está neste momento em preparação uma grande operação para ir buscar pessoas às Filipinas, em associação com outros Estados. O governo português mandou um governo à China, que até trouxe 2 brasileiras. Portanto, há uma coisa que se chama apoio consular e que geralmente que todos os Estados têm. O que eu sei, Miguel, mas tudo pode entrar, inclusive isso, pode entrar em colapso. Pode não ter vazão. Muita gente, no caso de brasileiros, aí são muitos, milhares de brasileiros que estão aí. Não sei se estão nessa situação. Talvez brasileiros em trânsito não sejam tantos. São 1.500. Um país tão grande como o Brasil, 1.500 brasileiros. Há pessoas aqui que são pessoas ricas, que vieram de um cruzeiro e que estão agora abandonados nos aeroportos. Essa gente, o que é que se vai fazer? Qual é a solução jurídica para essa gente? Será que a gente não pode... Não, o Brasil vai ter que mandar aviões para buscar. No mínimo para lhes arranjar alojamento. Isso é dramático. O que eu penso é que nós temos que, a 4 mãos, porque os contratos foram feitos no Brasil, uma das coisas que temos que fazer, eventualmente juntando outras pessoas, saber como é que se resolve um problema destes. Então, o navio saiu do Rio, já havia coronavírus. Absurdo. Para Génova, quando já estavam a morrer pessoas em Itália, já estavam a morrer pessoas em Itália. E agora, pessoas que têm dinheiro para vir fazer um cruzeiro que custa uma pequena fortuna, ficam abandonadas num aeroporto, como sem abrigos. Isto tem que haver uma solução jurídica para isto. Eu pensei nessa ação que eu comentei com o senhor. Eu acho que seria um caminho, porque o consulado, as pessoas estão indo ao consulado aqui em Portugal. O consulado não está conseguindo dar uma atenção a elas. Então, temos que partir para a parte jurídica. As pessoas estão em viagem em Portugal, mas elas têm domicílio no Brasil. Então, o judiciário brasileiro tem que tomar uma providência. Não, o judiciário brasileiro sim, mas também o judiciário... As pessoas podem recorrer aos tribunais portugueses, isso sem dúvida é uma matéria a estudar. As pessoas podem... Há um incumprimento do contrato de transporte no destino. É preciso estudar isso ao detalhe, mas não há dúvida. As pessoas que compraram um bilhete de um cruzeiro para acabar em Génova, na Itália, que é um dos países com maiores dificuldades nesta crise epidémica. Então, e a companhia que os devia devolver ao Brasil por via aérea, deixa-os abandonados no aeroporto, não providencia, porque eles não iam de navio para o Brasil. Eles vieram de navio para Génova, a viagem foi interrompida e eles a seguir, a companhia transportá-los-ia, na sua maioria, para o Brasil por via aérea. Parece-me que é razoável pensar em, se tivermos um grupo de pessoas que possa fazer isso, pôr uma providência cautelar contra a companhia do navio e pedir a condenação dessa companhia no fretamento de um avião. Exato, uma liminar. Para o Brasil. Depois as outras questões políticas, eu não acredito nem que o governo português os impeça de ir para o Brasil, nem que o governo brasileiro, perante uma situação destas, mantenha o fecho das fronteiras. Eu não acredito. Depois já é a diplomacia a funcionar. Aí já é a diplomacia a funcionar. Agora, esta questão do contrato de transporte, assim, à primeira vista, e mantendo no ouvido aquilo que foi dito, salvo erro, pelo Primeiro-Ministro, de que as companhias têm que assegurar o cumprimento dos contratos de transporte, parece-me que a empresa do navio de cruzeiro estará obrigada
a pôr as pessoas no destino, o contrato de transporte previa a devolução das pessoas ao destino por via aérea e a pagar todos os prejuízos, nomeadamente os danos morais que está a causar às pessoas. Isto aconteceu já há 2 ou 3 dias e é absolutamente chocante. Uhum. Rafaela, doutora Rafaela, que está tão caladinha e nós precisamos de ouvir. Estou ouvindo vocês. Eu concordo que isso é uma questão que já está totalmente fora de controle e que eu não sei se atingir os meios privados, se isso vai dar algum resultado para já, porque isso já tomou a questão mesmo o Estado já tomou providência no sentido de fechar fronteiras, e tanto aqui quanto lá, quanto no Brasil. Eu não sei até que ponto esse recurso aos tribunais para obrigar as companhias aéreas a remeter ao Brasil esses passageiros, se isso seria eficaz ou eficiente a essa altura. Eu tô mesmo pensando em não sei, que isso teria que ser uma medida do governo brasileiro e que isso está além das relações privadas, das relações particulares, comerciais. Eu vejo sim. Mas, E, doutor Miguel, sobre a questão dos trabalhadores que estão cá em Portugal, estão sendo despedidos e não conseguem nem recorrer a um subsídio de desemprego, eu acho que isso tem que ver mesmo caso a caso, porque há muitas situações de brasileiros irregulares que estão aqui e que não têm residência, que não têm documento. coisa com outra. Sim, mas foi outro assunto que o doutor Miguel levantou. Ouça uma coisa. Vamos clarificar esse aspecto. Quem está a trabalhar não pode ser discriminado pelo facto de não ter uma autorização de residência. Se uma empresa admitiu um determinado... nós sabemos que há situações de abuso do artigo 88 e do artigo 89. Sabemos disso. Sim. Uhum. Sabemos que há empresas que não respeitaram as formas de contratação. Mas isto prejudica os direitos dos trabalhadores. Sim. É uma ilegalidade, é um ato de apoio à imigração ilegal, mas não prejudica os direitos dos trabalhadores. Se o trabalhador está há X meses a trabalhar no restaurante X ou no lugar Y, ele tem testemunhas, pelo menos os colegas. E se ele for mandado ficar em casa, há um despedimento informal. Portanto, ele só tem uma saída, que é recorrer aos tribunais e pedir que o tribunal declare e conheça essa situação de facto, que há um despedimento, e que se acionem os mecanismos previdenciários adequados, nomeadamente o que é relativo ao subsídio de desemprego. Se a entidade patronal não descontou, se é responsável a entidade patronal, mas é sempre por esta via da impugnação do despedimento, da impugnação ou da impugnação-confirmação. Isto é muito disjuntivo, porque isso acontece em boa parte no quadro de empresas individuais ou sociedades comerciais pequenas que mantinham o que eu já falei com várias pessoas e o que me dizem é: o meu patrão disse para eu ficar em casa e que me chama quando passar a crise. Isto não resiste a uma apreciação judiciária, e sem essa apreciação judiciária, esteja o trabalhador legal ou ilegal, se ele estiver ilegal, se foi contratado, a culpa é da entidade patronal, não é do trabalhador. Ele tem que recorrer ao tribunal. Não tem? Ou então perde tudo. A única maneira de defender os seus direitos é por via do recurso ao tribunal. Não há meios informais aqui. Nem há esse meio, embora ele se possa inventar, esse meio que saiu hoje no Brasil
da negociação para o despedimento. Aqui há um meio parecido, que é que as partes podem acordar na cessação do contrato de trabalho. Isso o nosso Código de Trabalho prevê. Mas isso não tem nada. Não, mas, de qualquer modo, também isso é uma questão formal. É um negócio. Esse acordo para a resolução do contrato de trabalho é um acordo formal. Tem que ser subscrito no mínimo, entendo eu, num documento particular autenticado. Cátia. Doutora Cátia, com a sua experiência trabalhista, como diriam os brasileiros, ponha o som. Está sem som, Cátia. O som começa automaticamente quando eu começo a falar. Eu estava aqui a pensar em duas coisas, porque, de facto, eu penso que o recurso aos tribunais para a impugnação do despedimento podia ser uma via, mas temos que avaliar se a pessoa tem interesse ou não em ficar em Portugal, porque pode haver aqui dois grupos distintos, aqueles brasileiros que já estão cá há mais tempo e que já têm cá família, raízes, filhos a frequentar a escola e que agora temporariamente não vão trabalhar, mas que não querem já ir a correr para o Brasil, e esses sim, se foram despedidos, devem impugnar o seu despedimento. Os outros que foram despedidos e que ainda não estavam cá a tempo suficiente para ter uma estrutura organizada em Portugal, eu não sei até que ponto é que, do ponto de vista deles é viável, neste momento, impugnar o despedimento, porque depois o resultado que viria dessa impugnação, a não ser que seja a indenização, não tem grandes frutos para a resolução da situação no imediato. Porque a resolução do ponto de vista deles era, estão em Portugal, têm cá um emprego, vão orientar a vida cá. Não tendo um emprego e regressando automaticamente ou expectavelmente ao Brasil, a impugnação pode não ser a via reparadora da situação em que eles foram colocados. Agora, se por outro lado ficaram sem emprego, mas vão manter cá toda a sua estrutura social e familiar, eu penso que sim, se foram demitidos no quadro desta turbulência toda causada pela Covid-19, então devem recorrer à impugnação e outros meios que tenham para fazer valer os seus direitos, sendo que, tendo sido despedidos sem justa causa e sem terem acedido na assinatura de acordos de cessação alternativos àquilo que seria a extinção do posto de trabalho, só na expectativa de ficarem no desemprego, com acesso ao desemprego, devem impugnar o seu despedimento, devem cumprir o prazo dos 7 dias para revogar outros documentos que tenham assinado a aceitar cessar os seus contratos e devem recorrer aos tribunais para fazer valer as suas pretensões, porque de facto não ficam assim tão desprotegidos. Com o comprovativo da propositura da ação, podem recorrer provisoriamente ao subsídio de desemprego, que depois, obviamente, é descontado na indenização final que vierem a receber quando for decretado a ilicitude do despedimento. Doutora Cátia, só uma pequena observação, não tenho a certeza daquilo que vou dizer. Então não diga! Já não faço direito de trabalho há muito tempo, mas parece que o único custo dessas ações é o custo do advogado, não é? Sim. Portanto, as pessoas não pagam as ações, essas ações não pagam custas. Não, pelo menos custa taxa de justiça inicial, não. Pode eventualmente ter taxa de justiça no final, mas isso, como todos, não é? Os tribunais também têm os seus custos, mas de qualquer facto, normalmente, numa ação de declaração de ilicitude do despedimento e de impugnação do despedimento, não há custas judiciais para o trabalhador. E aos advogados nós recomendamos que sejam moderados nos honorários. E justos. Para... Isso é bom. Deixa eu só fazer um registro, Miguel, e Kátia e Gabriela. E Rafaela. Agora, a portaria número 126, que é a portaria que cancela, que dispõe sobre uma restrição excepcional temporária de estrangeiros virem para o Brasil. Isso
não se aplica aos nacionais, aos brasileiros. Então, talvez as demandas aí sejam possíveis, as demandas judiciais aí, individuais, ou até coletivas, com um grupo de brasileiros, para que eles voltem para o Brasil. Isso é novo, não é? Porque a posição Aí, originária... a portaria é de 19 de março. Ah, tá bom, muito positivo, porque o Brasil tinha a mesma posição do Paquistão, que era não deixar entrar as pessoas que Não, está tivessem... aqui, ó, no artigo 3º, vou ler rapidamente aqui, ó. Essa portaria dispõe sobre restrição excepcional e temporária de entrada de estrangeiros no país, como disposto na lei tal que eu tinha feito referência. Fica restringida pelo prazo de 30 dias a entrada no país por via aérea de estrangeiro proveniente dos seguintes países: República Popular da China, União Europeia, República da Islândia, Reino da Noruega, Suíça, Reino Unido, Grã-Bretanha, Irlanda do Norte, Austrália, Japão, Malásia e Coreia. A restrição de que trata essa portaria decorre de recomendação técnica da Agência de Vigilância Sanitária. A restrição de entrada no país não se aplica ao brasileiro, nato ou naturalizado, imigrante com prévia autorização de residência no território brasileiro. Você pode, Miguel. Você pode. Não, eu sou brasileiro agora. Você pode. Mas não vou o estrangeiro em missão a serviço do organismo internacional, desde que devidamente identificado, funcionário estrangeiro acreditado junto ao governo brasileiro, estrangeiro que se enquadre na hipótese de reunião familiar com cidadão brasileiro nato ou naturalizado que se encontre no território nacional. Veja. E estrangeiro portador de registro nacional migratório. E também, é claro, não se aplicam essas restrições a qualquer transporte de carga. Senão aí inviabiliza a comida, inviabiliza tudo. Né? Conclusão, a carga tem prioridade sobre as pessoas. É uma coisa absolutamente chocante. Então, de repente, com essa posição que o Dr. Flávio falou agora, eu acredito que seja devida à propositura das ações individuais ou de um grupo de passageiros que estejam aqui na mesma situação, né? Não é uma associação, mas um grupo de passageiros, né? Eu acho que nós temos aqui uma série de pontos de partida para um conjunto de reflexões que são urgentes. Vamos ficar a aguardar a reação das pessoas, vamos tentar sobreviver todos à pandemia com otimismo nas nossas casas. Sugiro a leitura dessa legislação, mas eu vou dar um link de toda a legislação referente ao coronavírus no Brasil para vocês. Muito obrigado. A gente faz o mesmo relativamente ao coronavírus em Portugal. Mas dizia eu, vamos acabar por aqui, vamos disponibilizar esta nossa conversa no YouTube e multiplicá-la nas redes sociais. E a muito breve prazo estaremos aqui outra vez para, nessa vez, responder a questões concretas. É preciso reinventar a roda. É um velho brocardo que se aplica perfeitamente neste momento à advocacia, à nossa profissão, ao direito em geral e à nossa missão de criar soluções para resolver os problemas, sobretudo os problemas humanos, os problemas das pessoas. Muito obrigado a todos, muito boa tarde. Boa tarde. Até uma próxima oportunidade. Boa tarde a Obrigada, todos. boa tarde. Então, eu estou mandando agora, tá? Obrigada, doutor. Boa tarde. Também é importante dizermos às pessoas que se tiverem alguma dúvida mais rápida ou mais mesmo em cima da hora ou a qualquer hora, podem visitar o nosso site www.lorrei.com e lá têm todos os nossos contactos diretos. Obrigada, boa tarde a todos. Boa tarde.